Eu vi uma interpretação interessante até. Interpretação fake, na verdade. Mas uma interpretação interessante dizendo sobre a questão da um pouco de capa espiritual e de montar personalidade. Montar personalidade falsa também nesse anime Omiyuji, né? Ao qual eu respondi alguns dias atrás. E uma interpretação interessante, eles falam assim, em determinado momento lá, claro, na lógica do desenho, uma pessoa teria que ser sacrificada e tal. E daí foi feita uma contrafação, vamos dizer assim, uma contraparte dessa pessoa. Na lógica do desenho, claro, desenho animado. Não estou sugerindo isso, né? Mas o desenho animado tem essa questão. Ali fala sobre isso, então, de certa forma, não é um anime tão apropriado para menores de 18, mas enfim. Mas havia a questão do sacrifício, tinha que fazer uma contrafação de uma pessoa ali, né? Eles não revelaram isso, mas em algum momento eles fazem essa contrafação no sentido de fazer tipo como se fosse um clone, né? Um Kagebunshin, vamos dizer assim. Só que gerado a partir de fofocas dos outros, ou seja, muitas vezes uma persona que talvez a pessoa construa a partir das fofocas alheias seria, na verdade, ah, uma capa colocada e isso eventualmente seria de alguma forma um ser vivo. Ou seja, eu invento uma persona que na verdade é um ser vivo. Apenas para eventualmente me defender dos outros. Mas é estranho. Por exemplo, isso poderia ser eventualmente aplicável à minha pessoa. Isso teria sido feito, vamos dizer, magicamente. Alguém eventualmente gerou uma pessoa a partir de mim, gerada a partir de fofocas no sentido de uma pessoa gerada a partir de mim mesmo, para eu me defender. Talvez era essa intencionalidade quando eles fizeram uma outra crítica. Mas enfim, como se eu tivesse feito uma pessoa para eventualmente me defender como capa, no sentido de me proteger eventualmente de ataques. Bom, eu entendo que isso não seja exatamente a verdade no meu caso, se eventualmente aplicável ao meu caso, porque nesse caso especificamente, nós temos que entender, nós temos que pensar por que eventualmente esse argumento seria falso. E eu entendo que o argumento realmente não é verdadeiro, devido ao fato de que muitas vezes não é exatamente a imagem que eventualmente fez, de alguma forma, gerar a proteção da fofoca. Não. A questão da fofoca eventualmente exposta e eu fiquei sabendo da informação, qualquer tipo de informação, não precisa necessariamente ser fofoca, mas uma informação falsa contra mim, eu apenas fui lá e eventualmente respondi, aí que tá, respondi a informação como sendo falsa e essa foi eventualmente a defesa, não é exatamente uma questão de imagem. Então, como assim, se eventualmente a informação é exposta e eu mostro por que eventualmente ela está errada, eu não entendo que isso seja exatamente uma outra persona. Para que eu vou construir uma persona se eu já tenho a resposta de por que aquilo está errado? Claro que em outras circunstâncias, o que acontece? Por vezes nós não entramos necessariamente em debate com outras pessoas, justamente porque pode vir, vamos dizer assim, ou pode haver alguma retrucação. Então, por exemplo, pode ser que eu não responda exatamente a pessoa sobre uma fofoca, ou porque ainda eu não tenho. Eu posso não acreditar no argumento, mas ainda não tenho resposta para ele, o argumento contra mim, ou eventualmente eu até tenho uma resposta, mas eu tenho medo que haja uma contra-resposta ao meu argumento que seja, que eventualmente o suplante, ou pelo menos o deixe em descrédito ou o deixe em suspenso. Então, assim, aí tá, eu acho isso meio fake, porque assim, por que eu vou eventualmente fazer uma persona se eu já acho que o argumento é falso? Isso, eventualmente, essa persona vai ter uma quantidade absurda de vida, ou seja, mas. Não tem muito como ter quantidade absurda. Se eu sei que eventualmente o argumento é falso, eu não tenho por que fazer essa proteção. Eu, e mesmo em outros argumentos, que também eventualmente eu acredito serem falsos, eventualmente não tem como fazer eventualmente a proteção. Não haveria por que, vamos dizer, fazer essa proteção. Principalmente se eu respondi. Às vezes, se eu respondo que o argumento é falso, não tem por que fazer essa proteção. Em outras situações que eventualmente é que tá, eu também sei que o argumento é falso, eu não tenho por que eventualmente fazer essa proteção, eu apenas não tenho coragem de responder. Mas eu não acredito no argumento. Então aí que tá. Então eu entendo que essas pessoas que eventualmente possam ser ditas e tratadas ali no anime Omiyuji, elas não são exatamente, vamos dizer, elaboradas ou feitas
em havendo eventualmente respostas e em havendo pensamento contrário sobre isso, porque a pessoa não teria como se proteger, ou não teria por que a pessoa se proteger usando uma persona fake, quando eventualmente ela já tem resposta para aquilo e ela não acredita em determinada acusação. Então eu acho que é apenas isso. Acho que por isso que eventualmente não há essa criação de persona ainda. De persona não grata, vamos dizer assim. E nem persona não grata nem cabe, mas essa persona no geral. Né? Tem uma outra palavra que seguiria que eu não lembro qual seria a expressão, mas enfim, essa persona não haveria por que criar essa persona se eventualmente já se sabe, já se tem resposta para para evitar, não só a criação da persona, mas para evitar o próprio argumento que é lançado pelos outros. Né? Então fica esse complemento do canal. Valeu.